Bom dia a todos. Obrigada pela oportunidade, pelo convite tão carinhoso. Eu quero uma camiseta dessa, viu, da Uli. Eu sou estudante. I don't care, eu quero uma camiseta dessa. Bom dia, gente. É uma alegria estar aqui com vocês. Eu gostaria de parabenizar essa casa tão querida por mais uma iniciativa de abrir mais um dia de estudos e mais ainda de ser um estudo sobre o Evangelho. A gente nota que nos dias atuais nunca precisamos tanto do Evangelho como nós precisamos nos dias de hoje. E a gente fala isso não numa visão fanática, religiosa, porque nós temos a questão da fé racional. Né? Por que temos fé? Por que precisamos do Evangelho? Por que a imagem daquele vídeo de Jesus toca tão profundamente a nossa alma? Tive que me segurar aqui para não chorar, porque aquele filme é um dos nossos favoritos de Jesus, e imaginamos-nos lá com ele. Então, parabéns por essa iniciativa, aos voluntários, aos trabalhadores dessa casa, porque é um trabalho muito belo. O tema de hoje, baseado no capítulo 6 de O Evangelho segundo o Espiritismo, é o Cristo Consolador, como já foi mencionado aqui. E dentro deste capítulo, que lógico, não teremos tempo de abordá-lo na sua beleza completa em 45 minutos, nós incentivamos a todos a terem a curiosidade e buscar um pouquinho mais se aprofundar na questão dos itens aqui mencionados, que são estudados e analisados por Allan Kardec. Belíssimo capítulo que vale a pena nós lermos e relermos para nos conectar. Porque, na verdade, muitos de nós pensamos que Jesus está talvez ocupado com outros mundos, talvez até meio que desanimado com a maneira em que muitos no mundo, na nossa terra, estejam seguindo seus caminhos, mas não é verdade. Ele é o nosso pastor. Nós somos o seu rebanho. Ontem, assistindo a abertura das Olimpíadas, Marcelo e eu emocionadíssimos, porque eles falavam muito do momento histórico do Brasil, mas o Marcelo lembrou bem. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, todos ali unidos, de outros países, as bandeiras, todos sorrindo, e de vez em quando a imagem do Cristo Redentor abraçando não somente o Rio de Janeiro, mas todas as almas. Então nós começamos a imaginar o que tinha nos bastidores do plano espiritual, porque existia só um sentimento ali naquela noite de ontem e os bilhões de pessoas que participavam do seu lar. Era o sentimento de fraternidade. Imagine que bom seria, não é? Eu não sou brasileira, eu não sou americana, eu sou cidadã do mundo, que na verdade todos somos cidadãos do mundo. Mas enquanto aqui nos Estados Unidos, nessa cultura que difere um pouco da nossa cultura do Brasil, nós temos desafios, situações preocupantes, muitas vezes provas difíceis, porque quando elas aparecem é porque nós, os estudantes da ULI, estamos prontos para poder colocar em prática. Tem a prova teórica e tem a prova prática. Então, aqui nessa manhã, nós estamos fazendo um estudo teórico do Evangelho para que a gente possa levar lá para fora e fazer a prova na prática. E essa é a questão desafiadora. Nós vamos ver que neste capítulo, ou em tudo o que nós lemos dos historiadores, aqueles que seguem e que tentam decifrar um pouco do que representa Jesus no mundo, nós vemos que a característica maior do Mestre era verdadeiramente de consolar. Em todas as passagens que nós já lemos do seu Evangelho, seja sobre Maria de Magdala, seja Joana de Cusa, quando decide abandonar o lar e seguir o Mestre, seja qual for a situação de cura,
ou às vezes de não cura, como vemos nos livros de Amélia Rodrigues, o mestre estava ali sempre para aconselhar, consolar. A cura sempre vinha de uma orientação de capacitação do ser. A sua fé te salvou. Ele nunca took credit, não, tomou crédito para as curas que foram realizadas ali. Então, o primeiro item que vem é esse. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Aceitando, então, aquele título que lhe foi designado como mestre, ele veio para os discípulos, de há 2000 anos atrás, como os atuais, nós aqui reunidos, tentar convidar-nos para colocar em prática o que ele trouxe. Porque ele é o nosso modelo e guia, como diz os Espíritos Benfeitores em O Livro dos Espíritos. Como modelo e guia, e como nós somos os discípulos, o que cabe a nós fazer? Tentar nos espelhar ao Mestre, que nós tanto admiramos e que nós amamos. Mas o estudo me fez refletir um pouquinho, muitas vezes, da nossa falta de conexão com ele. Nos momentos que são difíceis, nós narraremos uma história curtinha, que se encontra no livro Boa Nova, mais na frente. Muitas vezes nós sentimos que o Mestre não está ao nosso lado. Nós nos ocupamos com as atribulações do mundo e esquecemos que ele veio para aliviar as nossas preocupações e os nossos sofrimentos. Ele veio então para os sobrecarregados, indistintamente para os sobrecarregados. Então a gente encontra casos aonde ele não somente consolava, como também instruía e encorajava, como a gente vê nesse exemplo daqui. Atirai a primeira pedra, esse aqui é inesquecível. É interessante que eu escolhi as imagens do mesmo filme que passou de manhã. Narra Amélia Rodrigues no livro Pelos Caminhos de Jesus, que depois dessa passagem que nós encontramos da narrativa de João, Divaldo Franco, com a sua mediunidade, disse que naquela mesma noite ela buscou Jesus. Depois do que aconteceu na praça pública e ela foi absolvida, ela decide ir de encontro com o Mestre. E ela chega lá e abre o seu coração, relatando para ele, em profundo sofrimento, as suas fraquezas, o ato cometido do adultério. Ela começa a abrir o coração sobre o fato de que o marido já não mais lhe correspondia os sentimentos sinceros de amor, entregando-se às noites e aos amigos e também fazendo exatamente o que ela tinha sido publicamente acusada de fazer. Ela narra da tentação que ela não foi capaz de suportar, embora ela dizia que nada poderia desculpar o seu erro, mostrando para Jesus que ela tinha o sentimento profundo de arrependimento pelo seu ato, porque ela amava o seu marido. Interessante que Jesus não a humilhou, não é? Ele simplesmente disse: atire a primeira pedra quem estiver sem nenhum equívoco. E faz a gente trazer para os tempos atuais que o meu erro não é pior do que o do outro. Erros são erros. Erros são erros. Especialmente se o meu é mantido em silêncio enquanto o do outro é exposto. Então a primeira lição que ele dá é exatamente essa. Ela foi exposta no seu erro ali. Mas e o outro que a havia ajudado a cometer o adultério? Aonde estava? Então o primeiro encorajamento, a primeira lição ali é de compaixão, de ver que todos cometiam os erros. Ela então continuava a sua conversa com Jesus, demonstrando para ele a preocupação que tinha nela. Porque depois daquela cena humilhante, ela não tinha nem o apoio da família, nem o do marido, e ela não sabia mais o que fazer. Todos a haviam abandonado.
Jesus, então, indica para ela não somente a necessidade de uma mudança de vivência, de pensar e de sentir, como que ela lê nas entrelinhas do que Jesus diz, que era necessário que ela saísse de Jerusalém, que ela buscasse novos ares para poder respirar e reconstruir o reino de Deus dentro do seu próprio coração. E ela assim faz. 10 anos depois, ela seguiu com a mensagem que ficou no seu coração eternamente, que Jesus lhe falou, que sempre há um lugar no rebanho do amor para ovelhas que retornam e desejam avançar. Todos erramos, mas existe um ponto de partida para todos nós e este lugar que é nosso, único, com Deus. Onde quer que vás, estarei contigo e a luz da verdade no archote do bem brilhará à frente, clareando o seu caminho. Ela, então, 10 anos depois, se encontrará numa cidade de nome Tiro, uma casinha humilde, aonde ela decidiu disseminar a boa nova. Aquela mensagem que havia trazido para ela o consolo necessário para que ela pudesse se levantar e começar de novo. E então ela começa a tomar conta dos doentes, daqueles que se encontravam completamente estraçalhados na alma. E ao mesmo tempo em que ela tomava conta dos males físicos, ela endereçava as necessidades dos corações daqueles que buscavam uma palavra de consolo. Um dia, trouxeram para ela uma alma completamente em chagas, com febre, dores delirando. Ela o reconheceu de imediato. Era o seu marido. Ele não a reconheceu. Ela então começa a tomar conta dele com zelo e amor, vendo que na sua frente apresentara-se para ela a oportunidade de se refazer, de se redimir, de reparar o erro, a falha do passado. Ela se lembrou de Jesus. Com os cuidados físicos, ela começa a narrar as histórias que ela havia aprendido sobre Jesus, tentando levar para ele conforto ao coração. Ele, profundamente emocionado, em um dos momentos de claridade, diz para ela que ele havia conhecido o doce Rabi. Ah, eu o conheci. Guardei profunda raiva dele por muito tempo. Você sabe, ele protegeu e consolou uma mulher adúltera, a minha esposa, e nenhuma palavra de consolo, de conforto, ofereceu para mim. Humilhado que fui, humilhado que me senti. E somente depois de muito tempo fui que percebi, através da saudade da minha esposa, que eu havia equivocado. E há 9 anos eu busco por ela. Ah, se eu pudesse lhe dizer do perdão que tenho no meu coração. Ela se emocionou. O que poderia ela dizer para ele? O que poderia ela oferecer àquele ser que estava prestes para partir para o mundo espiritual? Sem dizer para ele quem ela era, ela simplesmente repetiu: há sempre um lugar no rebanho do amor para ovelhas que retornam e desejam avançar. Onde quer que vás, Jesus estará contigo, e a luz da verdade no archote do bem brilhará à frente, clareando o seu caminho. É tão bela essa lição, porque a gente vê como que o aspecto consolador de Jesus ecoa de coração a coração. Quando nós somos tocados por algo que nos faz florescer e crescer, nós temos muitas vezes a necessidade de passar isso adiante para alguém que esteja necessitado. Esquecendo muitas vezes das nossas próprias dores, nós tomamos lugar dos discípulos de ontem. Quantos Pedros aqui dentro? Pedro, Pedra, quantos Tiagos, quantos Andrés? A gente vê então que a mensagem do Cristo continua então ecoando para todo o tempo. No livro O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec faz uma análise do estudo dizendo que, na verdade, na fase das incertezas que
tomam conta do mundo, da violência que o mundo atravessa, Jesus vem para fazer o quê como Consolador? Descortinar na nossa frente um caminho de paz e de renovação, de reconstrução. Será que foi coincidental que o Consolador prometido veio na época de transição da Terra? O que gera transição? O que gera mudanças? Geram crises, dificuldades, desafios. E Jesus, na presença do Consolador prometido, vem para nos dizer que Ele está aqui exatamente para quê? Para nos ajudar a carregar o fardo leve, mas que, na verdade, tem que ser baseado em boas ações, que se caracterizarão como o exercício do amor que decorrem da vivência das suas leis, da sua lei de amor, explicitadas e exemplificadas no Evangelho. A lei que ele trouxe é a lei conhecida pelo mundo todo. A lei de ouro, fazer aos outros o que gostaria que fizesse conosco, ou não fazer aos outros o que não gostaríamos que fizessem conosco. A gente vê, então, que, na sua mensagem, ele dirá que todos os nossos sofrimentos, as misérias, as decepções, dores físicas, perdas de seres amados, encontram ou encontrarão consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele que, ao contrário, nada espera após essa vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso, e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer: vinde a mim todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Vemos aqui a necessidade de entender que, se a gente for entender o que é essa questão do jugo, em quais condições é que ele vai nos ofertar esse alívio, a simples imposição ou o simples pedido que ele nos faz se encontra nesse ensinamento. O seu jugo é a observância da lei, a lei de amor. Esse jugo é leve e a lei é suave porque apenas impõe como dever o amor e a caridade. Parece ser uma coisa bem simples, não é? Termos esse alívio, a única coisa que se impõe é o amor e a caridade. Emmanuel nos diz, na obra, nos domínios da mediunidade, que simbolicamente falando, é Emmanuel porque é no prefácio. Emmanuel no prefácio do livro, tá vendo? Ele é meu médium de apoio aqui. No prefácio do livro, nos domínios da mediunidade, ele diz que simbolicamente falando, o Espiritismo é Jesus retornando à Terra. Simbolicamente, o Espiritismo é Jesus retornando à Terra, convocando a todos para o trabalho de autoiluminação. É interessante a gente ver isso, não é? É como se ele estivesse aqui de novo, nos chamando para a concordância da sua lei que nós esquecemos. Então, por profundo amor, a promessa de Jesus que nos enviaria um Consolador prometido, para nos fazer lembrar tudo aquilo que nós esquecemos ou que ignoramos, a gente vê o profundo amor de Deus e de Jesus para com as suas ovelhas, de enviar essa doutrina que vem levantar o véu que foi intencionalmente colocado sobre os nossos olhos, sobre as questões de mistérios que antigamente nós não tínhamos como entender. E hoje nós temos como entender, sim. Vemos, então, que na promessa do Consolador prometido, no item 3, ele disse: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade que o mundo não pôde receber, porque o não vê e absolutamente o não conhece. Mas, quanto a vós, conhecê-lo-eis porque ficará convosco, e estará com vós, em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e fará recordar tudo o que tenho vos dito.
Então, o Espiritismo vem num tempo muito propício da nossa história, nesses momentos desafiadores, convocando-nos a quê? Ao estudo, à busca da iluminação. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, a gente vê como que é importante, porque, na verdade, o Espiritismo vem fazer o quê? Promover, realizar o estudo, e nós, de nossa parte, temos que fazer o quê? Trabalhar na sua divulgação. Ora, se, simbolicamente falando, o Espiritismo é Jesus retornando à Terra, quem são os espíritas? Quem somos nós? Nós somos os discípulos que estamos aqui. Então, com essa notícia da Boa Nova, do Consolador prometido, do que temos à nossa disposição, não é à toa que num sábado de manhã, com o sol brilhando lá fora, nós estamos aqui dentro, buscando o sol da verdade, que não somente ilumina a nós mesmos, mas que tem a capacidade de consolar, oferecer esclarecimento aos que seguem lá fora, sem o tipo de orientação que nós temos com a doutrina espírita. E nós temos uma responsabilidade muito grande. Veja o que diz Emmanuel na obra Religião dos Espíritos. Aqui a gente já pode ir para frente. Ele diz: toda crença é respeitável. No entanto, se buscaste a doutrina espírita, não lhes legue a fidelidade. Toda religião é sublime, no entanto, só a doutrina espírita consegue explicar-te os fenômenos mediúnicos em que toda religião se baseia. Toda religião é santa nas intenções. No entanto, só a doutrina espírita pode guiar-te na solução dos problemas do destino e da dor. Ele continua: dignifica assim a doutrina que te consola e liberta, vigiando-lhe a pureza e a simplicidade, para que não colabore sem perceber nos vícios da ignorância e nos crimes do pensamento. Espírita deve ser o teu caráter, ainda mesmo se te sintas em reajuste depois da queda. Espírita deve ser a tua conduta, ainda mesmo que estejas em duras experiências. Espírita deve ser o nome do teu nome, ainda mesmo respires em aflitivos combates contigo mesmo. Doutrina espírita quer dizer doutrina do Cristo, e a doutrina do Cristo é a doutrina do aperfeiçoamento moral em todos os mundos. Guarda-a, pois, na existência, como sendo a tua responsabilidade mais alta, porque dia virá em que serás naturalmente convidado a prestar-lhes contas. Então, se alguém não quiser nenhuma dessa responsabilidade, fale agora o cálice para sempre. Não é? É muito sério, é muito sério. Mas é interessante que a mensagem é baseada no conforto também. Veja só, muitos de nós, muitas vezes, nos julgamos profundamente. Nossa, faz 10 anos que eu sou estudante da ULI e não consegui ainda me aperfeiçoar moralmente. Mas ninguém falou que nós precisamos ter a conduta de perfeição imediata. Ele diz, é aperfeiçoamento moral e constante, o estudo da doutrina. Nós vamos avançando, nós vamos nos melhorando. Mesmo se nos encontrarmos em vícios, em quedas, em momentos de reajuste, a doutrina está aqui exatamente na figura de Jesus para nos ajudar a nos levantar, a buscar o que verdadeiramente é de essência para nós, para a nossa vivência. Se somos espíritos imortais, ninguém aqui duvida, não é? Não. Somos reencarnacionistas. Não é? Temos a visão da reencarnação à luz da doutrina espírita que diz que nós podemos até ficar estagnados numa reencarnação, mas a gente nunca dá passos para trás. Evoluímos constantemente. Na visão de evolução constante, nós estamos em constantes reajustes conosco e com as leis divinas. E quando o espírita se dá conta disso, muitas vezes é aí que as lutas e os desafios aparecerão. Porque Hermínio de Miranda diz que como a doutrina espírita é o sol da verdade, é essa luz que penetra, ela ilumina muitas vezes coisas em nós que nós não queremos ver.
Imagine uma sala bem desarrumada. Está apagada. Quando a gente acende a luz, nós vemos o que tem que ser, não é? Arrumado, limpo. É o que acontece dentro de nós. A luz da doutrina espírita ilumina para que a gente possa ver mais claro o que precisa ser trabalhado. Não é nos outros, não, é nós. É em nós, que esse é o trabalho mais difícil. Poder apontar o erro alheio, como fizeram com a mulher adúltera, é muito fácil. Mas quando Jesus disse, atire a primeira pedra quem tiver sem pecado, não sobrou uma pessoa ali. Porque o olhar para dentro define exatamente o que ele quis dizer. E nos convida a esse movimento de buscar dentro de nós o que tem que ser trabalhado e parar de julgar o outro que está ao nosso lado. Porque, na verdade, já basta nós mesmos, não é? Reconhecendo os nossos erros. Então, como discípulos de Jesus, uma das questões que nós somos chamados a fazer é encorajar uns aos outros. Poxa, se alguém está fazendo um esforço, nós conhecemos a criaturinha, ela é difícil aquela criaturinha, mas a gente vê que ela está se esforçando para melhorar, será que não vale a pena a gente aplaudir os esforços que ela faz? Não é? Será que não vale a pena começar a potencializar as qualidades para que ela se sinta plena e continue a sua jornada do que humilhar e denigrir? Porque esse não é o significado de caridade que Jesus trouxe. De acordo com o livro dos Espíritos, caridade, como entendia Jesus, é benevolência para com todos, indulgência para os erros alheios e o perdão às ofensas. Eu utilizo esse ensinamento como passos, porque é difícil, né? Então, primeiro, benevolência, todos nós conseguimos fazer, ser bons. Podemos ir mais adiante, termos indulgências com as faltas alheias. Quando o perdão das ofensas é muito difícil, porque é o último degrau, nós vamos fazer squats para tentar fortalecer a perna para dar esse passo adiante. A Carol sabe disso. É lindona. A Camila ali também. Todos nós sabemos disso, não é? É difícil, é exercício constante, exercício da alma. E nós temos todos os recursos para fazer esse trabalho. Então, André Luiz, no livro Nosso Lar, falei certo, ele traz para a gente um parágrafo muito bonito, um capítulo que chama Em Conversação. Ele fala assim: o Espiritismo é a nossa grande esperança e, por todos os títulos, é o consolador da humanidade encarnada. Trata-se de uma dádiva sublime para a qual a maioria dos homens ainda não possuem olhos de ver. Esmagadora porcentagem dos aprendizes novos aproxima-se dessa fonte divina a copiar antigos vícios religiosos. Querem receber proveitos, mas não se dispõem a dar coisa alguma de si mesmos. Invocam a verdade, mas não caminham ao encontro dela. Porque esse é difícil. Fazer um movimento de ir é muito mais difícil do que ficar parado esperando que venha até nós. Enquanto muitos estudiosos reduzem os médiuns a cobaias humanas, numerosos crentes procedem à maneira de certos enfermos que, embora curados, creem mais na doença que na saúde e nunca utilizam os próprios pés. Quando Jesus disse, vinde a mim, ele estava falando o quê? Para nos colocar em movimento. Para nos colocar em movimento, seguir-lhe, ir até ele, através dos seus exemplos, com a nossa vivência. Enfim, procuram-se por lá os espíritos materializados para o fenomenismo passageiro, ao passo que nós outros vivemos à procura de homens espiritualizados para o trabalho sério. Gente, isso é muito bonito. E isso é muito importante. E não é à toa que nesse mesmo capítulo, o Espírito de verdade nos convoca para que nós busquemos nos amar e nos instruir. Crede, amai sobre as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio com a boa semente, as utopias com as verdades. Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo.
A instrução sem o amor pode ser bem perigosa. E o amor sem instrução pode ser também um movimento perigoso, não é? É a fé raciocinada, é o lado lógico da doutrina que nos traz e nos convida ao estudo constante. Isso nos fez lembrar, porque nesses momentos desafiosos, muitos de nós vemos aqui, lemos essas passagens do Evangelho, e é tudo muito bonito aqui dentro do KSSF. É tão fácil lidar aqui dentro um com os outros, não é? Todo mundo é querido, todo mundo se gosta, é a família espiritual. E quando o cansaço, e quando o desânimo toma conta da gente lá fora? O que a gente faz? E a gente então vai terminar com o estudo do livro Boa Nova, onde os discípulos conversavam com Jesus. E nessa conversa, um deles indagou: Mestre, qual a primeira qualidade a cultivar no coração para que nos sintamos plenamente identificados com a sua doutrina de amor? Imaginemos ali sentados ao lado de Jesus. E um de nós fazemos essa pergunta: o que podemos fazer? Qual a primeira qualidade a cultivar no nosso coração para que sintamos-nos plenamente identificados com a sua doutrina de amor? Ele responde: acima de todas as coisas, é preciso ser fiel a Deus. Acima de todas as coisas, é preciso ser fiel a Deus. André, meu xará, estava sentado ali na assembleia, e ele então, com uma lágrima nos olhos, ele diz: Mestre, nesses últimos dias, tenho me sentido doente e receio não poder trabalhar como os demais companheiros. Como poderei ser fiel a Deus estando enfermo? Podemos trazer para cá. Como podemos ser fiel a Deus quando temos tantas provações, tantas dificuldades, tantas enfermidades, tantos momentos decisivos no nosso planeta que nos faz questionar a nossa fé? Como que a gente faz isso? Jesus diz: André, nos dias de calma é fácil provar-se fidelidade e confiança. Não se prova, porém, dedicação verdadeiramente senão nas horas tormentosas, em que tudo parece contrariar e perecer. O enfermo tem consigo diversas possibilidades de trabalhar para o nosso Pai, com mais probabilidade de êxito no serviço. E os enfermos, ladies and gentlemen, e Mauro, que acabou de entrar, somos nós. Somos nós. A terra é um grande hospital. Tateando ou rastejando, busquemos servir ao Pai que está no céu, porque nas suas mãos divinas vive o universo inteiro. André, se algum dia teus olhos se fecharem para a luz da terra, serve a Deus com a tua palavra e com os seus ouvidos. Se ficares mudo, toma assim mesmo a charrua valendo das tuas mãos. Ainda que ficasses privado dos olhos e da palavra, das mãos e dos pés, poderia servir Deus com paciência e coragem, porque virtude é o verbo dessa fidelidade que conduzirá ao amor dos amores. É muito significante isso para nós observarmos, porque muitas vezes o pouco que a gente pode dar, nós questionamos se é o bastante aos olhos de Deus e desanimamos, paramos, não fazemos. Quando o pouco que a gente faz, às vezes para o outro é muito que ele precisa no trabalho de caridade, de assistência, no trabalho de nos colocarmos na posição como discípulos para levar o Consolador prometido aos corações daqueles que ou se esqueceram de Jesus ou se negam que talvez eles não estejam sendo esquecidos por Jesus. A desconexão, muitas vezes no movimento nosso de fraternidade, de paciência, de encorajar ao outro, de fidelidade à fé que nos sustenta, é exatamente o alimento que o outro que está caído ao nosso lado precisa. Então, é necessário que nós sejamos fiéis a Deus. Quando Jesus termina a narrativa, André, que já estava com os olhos
molhados de lágrimas, se põem a chorar. E em todo o momento, os outros discípulos a escutar, no mesmo instante, então disseram: Senhor, seremos fiéis. E aqui é o convite para que nós, no nosso turno, possamos dizer com a mesma fidelidade, com a mesma coragem, e dizer: Senhor Jesus, nós também seremos fiéis. Obrigada a todos pela atenção.